Esse INSS é um rombo tão grande que envolve realmente os aposentados que a narrativa da justiça social deles acabou. Sérgio Cabral, condenado a 415 anos numa piscina, dando uma de coach pré-candidato a deputado federal. Isso é uma piada, dando cara. Dica de filme. Na linhagem. Não existe coisa mais absurda do que esse assalto aí. Exatamente. Cara, e assim, mão grande. E vocês estão notando claramente que a base eleitoral deles tá ruindo. Fala pessoal, quero deixar mais uma entrevista aqui com vocês com o deputado federal Zucco, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui nessa entrevista no programa do Pânico, ele vai falar sobre a questão da CPI do INSS, aonde eles vão investigar passo a passo de quem está por trás, quem roubou, quem são as pessoas que está por trás, que comandaram tudo aquilo ali sobre o roubo dos aposentados, dos velhinhos, de pessoas inocentes. Então nessa entrevista aqui ele vai falar sobre tudo, as eleições de 2026. Quero deixar essa entrevista completa aqui com vocês, mas antes, deixa aquele like no vídeo, curte, comente, se inscreva nesse canal e vamos assistir esse conteúdo agora. Então, mas isso aí não é só pra gente ficar discutindo isso, pra não entrar nesse rolo do INSS, Sim. nesse roubo dos velhinhos. Cortina de fumaça. Isso aí é só pra gente mudar Desviar o assunto. a camisa da seleção. Exatamente. A Lady Gaga. A Lady Gaga é só pra mudar o foco do negócio. Porque não existe coisa mais absurda do que esse assalto aí. Exatamente. Cara, e assim, mão grande. E vocês estão notando claramente que a base eleitoral deles tá ruindo. Tu vai nessas pesquisas eleitorais, que para mim a diferença deve ser muito maior ainda, porque a gente já sabe o histórico de pesquisa contratada. Tu pega Norte e Nordeste, que é uma base muitas vezes da esquerda, já tá dando vitória para o presidente Bolsonaro, vitória da primeira-dama Michele. O Lula tá despencando e ele não fez sucessor. Eles estão desesperados. Então eles vão começar com pautas populistas para tentar se manter. É uma intenção muito clara. Eu achava que o sistema era só no filme do Bop. Emílio, o sistema é pesado, Sim, é bruto. Lógico. Tu pega um sistema, como é que eu justifico a dona Adalgisa, uma senhora de 74 anos, vó, nunca passou por uma delegacia, zero antecedente criminal. A mulher tá presa em regime fechado. Pois é. Numa cela de 3 metros por 3 metros, com 9 mulheres traficantes e homicidas. Enquanto isso, Sérgio Cabral, condenado a 415 anos numa piscina, dando uma de coach pré-candidato a deputado federal. Isso é uma piada, Dando cara. dica de filme. Na linhagem. Pelo amor de Deus. Isso é uma piada, é um desrespeito com a gente, É entendeu? uma inversão total. Mas como é que tá essa CPI aí dos aposentados aí, do roubo aí dos caras? Vai rolar ou não? Realmente a gente está notando, né, vários escândalos. Mais um ministro que caiu agora. Essa semana a gente convocou Lewandowski, Margarete Menezes, o Lupe, que não conseguiu se sustentar. A CPI, ela tem que existir, até porque eles têm a narrativa de que podia ter coisa anterior a isso. Mas o engraçado é que nenhum deputado da esquerda do PT assinou. Então, se os caras estão achando que pode ter coisa anterior, assina a CPI. E o que está acontecendo? Você fala no Bolsonaro lá, né? Eles estão falando que é 2019. Estão falando que começou no Bolsonaro e não sei Mas o o quê. Bolsonaro fez até uma lei. Uma lei de Sim, que fiscalização. não passou porque a esquerda barrou essa lei. Então, assim, cara, tu vai ver só, vai ter escândalo cada vez aparecendo mais. A gente está investigando também uma ONG, Daniel, que é a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Os caras contrataram uma ONG espanhola para fazer o Janjapalooza, para fazer o G20. Cara, os caras contratam banheiro químico. Tu imagina tu contratar uma empresa da Espanha para pegar banheiro químico, pegar papel higiênico. Então, tem muito rolo. Quando tem a rúbrica, quando tem o carimbo da esquerda, tem porcaria. Porque é isso, assim, não tem como 6 bilhões e 300 milhões, fora algumas coisas que pode vir ainda além. O cara tava lá, sabia também. Como é que os caras me colocam o 02 do cara que caiu? Então, vai lá para se explicar. É escândalo atrás de escândalo, e eu não tenho dúvida que a gente vai, aí ao longo deste resto de mandato, mostrar que aquelas narrativas da picanha, da cerveja, que este projeto, né, de poder e de vingança, ele não vai superar. Dinheiro público a gente sabe que sempre é desviado, né? No final o recurso vai para um lugar que a gente não sabe qual é. Como é que está a situação agora para isso não acontecer de novo? Daniel, acho que a tua colocação é perfeita. A gente
verificou que no momento mais difícil foi o povo. Foi a iniciativa privada. Exatamente. Isso aí. Foi a galera pegou junto. É isso aí. Sabe? Agora, existem mecanismos de política pública. Eu tenho que elogiar aqui a Defesa Civil de São Paulo, que inclusive o governador Tarcísio mandou helicóptero, mandou contingente, mandou ajuda efetiva. Ele e outros estados, né? Lógico, Santa Catarina, Paraná. Empresários se mobilizaram. O empresariado foi importantíssimo, mas tem que ter planejamento. Tu não pode ter um estado que tu coloca lá manchetes da década de 80, enchente, aí depois estiagem. Enchente, estiagem. E não há um planejamento para realmente o que está acontecendo no mundo hoje, que são os problemas climáticos. Então a gente, um ano após, efetivamente, tu não tem uma construção, né, de um dique, tu não tem um planejamento, um planejamento estratégico. Que país é esse? Que país é esse que tem mais Bolsa Família do que carteira de trabalho? Então a gente tem valores totalmente revertidos. E o que tu está dizendo é claro. Não se sustenta um comércio, uma empresa, uma indústria, um programa de televisão, não sustenta tu pegar, porque não, tudo bem. Chega lá, eles vão fazer emenda, vão botar agora 4 dias, 3 dias ou 4 dias em casa e 3 trabalhando. Mas quem é que vai pagar isso? O Lula agora tá nessa, né? Ele vai no que... Isso, segurança pública. Não. Segurança pública... É uma pauta. Não, agora ele tá no 6x1 lá. Ah, sim, mas isso. Essa não pega. Ele vai no hype. Muita gente tem medo de falar, viu, Emílio? Mas eu vou falar. Imagina você, comerciante, chegar e o Brasil impor para que tu, ao invés de dar sábado ou domingo, tu vai chegar e vai falar, não, eu quero dar 4 dias de folga. Cara, vamos ao seguinte... Deixa o empregador e o empregado ter essa relação comercial, essa relação de emprego. Tu chegar e tu obrigar o cara a dar 4 dias de folga, o cara não se sustenta. Qual é o comerciante que vai conseguir pagar? Aí tu vê um shopping, tá, Emílio? Como é que o cara que tem que trabalhar de segunda a segunda vai chegar e ele vai ter que contratar o dobro de gente, sendo que ele não vai ter o dobro de ganho? Então não se sustenta, vai quebrar, mas isso é medida populista, porque ele está perdendo nas pesquisas para todo mundo, inclusive o Bolsonaro, né? Tentaram baleia, tentaram vacina, então, tentaram tudo. Mas Zucco, você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa que é complicado aqui no Brasil, porque é o seguinte, eu acho que no Brasil o homem público, os políticos, eles acham que a gente é burro. Sim. Porque eu estava vendo outro dia uma discussão, justamente isso, porque fala, por que no Brasil tem que existir uma lei para acertar um trabalho? Eu vou trabalhar, sim, eu sei o que eu faço, eu sou um profissional do trabalho, você é empregador, eu sei exatamente negociar. Todo mundo aí fala o seguinte, não, mas aqui no Brasil a cultura é diferente. É diferente. Brasil então é diferente. No Brasil sempre é diferente para esses caras entrarem no meio de qualquer negociação para chupinhar. Isso que o Estado sempre fez aqui no Brasil. Levar o dele. Ele entra para levar o dele, para atrapalhar, e ele sempre vai levar. Isso é uma coisa que tinha que acabar, né? Exatamente. Você que tá lá, porra. Não, e a gente... Você briga lá, porra. A gente tem lei demais, inócua. E aí vem essas barbaridades eleitoreira para tentar pegar ali a classe menos inteligente, ou melhor, a classe que está ainda voltada para esses programas sociais. Cara, tu tem estado que tem mais Bolsa Família do que carteira de trabalho. Tendo essa CPI do INSS, do roubo dos idosos, sempre a gente consegue convocar figurões e os caras se embaralham, porque o ladrão sempre se entrega. E a gente entende que esta é uma pauta que todo o Brasil está em cima. Gente, tem escândalo. Tem eu não posso falar o nome, tem um rapaz tetraplégico da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O cara tinha um desconto, Emílio, de R$70 mês. O cara ganha um pouco mais salário mínimo. R$70 para ele é uma baita diferença. E ele não sabia nem quem tinha colocado. E era um desconto há mais de 2 anos. E não tem olerite. Eu vou cuidar dos pobres, dos mais velhos. Cara, deixa que ele é roubando. Tá louco. A parte moral. Não vem falar de justiça social, porque eles não têm moral nenhuma de justiça social. Eles estão gastando uma fortuna com a Janja. Cara, a Janja foi agora para Moscou 1 semana antes fazer o quê? Alguém votou na Janja? Cara, ela tá realmente trazendo com que os países debochem o nosso país. Essa questão diplomática é horrível. E, mais uma vez, além do INSS, essa pauta que envolve o Janjapalooza, o G20, tem grandes indícios
de milhões de reais serem desviados. O governo do PT sempre tem escândalo. E é por isso que a popularidade dele está caindo. O cara já não tem mais nenhum tipo de liderança. O Congresso todo já está abandonando ele. Basta ver que agora o PDT é um que chamou um outro cara, mas também já está com ideia. O outro teve um deputado, o Lupe foi embora, né? O deputado, ficou o cara que teve um deputado do União Brasil lá, acho que é Pedro, alguma coisa. Ah, não aceitou. Não aceitou. Então o Centrão as comunicações, também, né? Opa, não aceitou. Todo mundo quer pegar um pouco da carona do Messias. Segue o homem ou tem um nome novo para a direita? Segue o homem. Gente, vamos lá. O sistema é bruto. Nós temos nomes, a direita, com o presidente Bolsonaro, trouxe nomes extremamente qualificados. O meu próprio amigo Tarcísio é um baita nome, é um cara que é de uma gestão ímpar. Tu tens o Zema, baita governador, Ratinho, Jorginho, o Caiado. Agora, Daniel, o cara que briga contra o sistema, o cara que coloca ministros técnicos que nem partido tinham, tu imagina o que é uma pressão política, eu que estou agora na política, ele colocar um Paulo Guedes, economista renomado, uma Tereza Cristina na agricultura, o próprio Tarcísio na infraestrutura. O problema é que o sistema sente, cobra o preço, e aí vem todo esse entorno, né? A baleia, cartão de vacina, móveis, falar com embaixadores. O Bolsonaro não é corrupto, isso incomoda muita gente. É lógico que a saúde dele nos preocupa. 7 cirurgias, sendo essa última 12 horas. É lógico que o sistema ainda o tornou inelegível de uma forma errada, injusta. Agora, cabe ao presidente Bolsonaro, unicamente a ele, que tem o desejo, que nós temos o desejo que ele concorra, tomar essa decisão. Isso é escândalo que não acaba mais. Sim. Existem pesquisas e os políticos profissionais, eles vão apoiar quem ganha. O Bolsonaro é o líder da direita. Não há nenhuma dúvida disso. Se o presidente Bolsonaro, que será difícil, porque então o sistema está contra, se ele se torna elegível, essas pessoas não vão concorrer contra ele. Tu não vai ter um Caiado, tu não vai ter um Zema, todo mundo vai juntar. O que está acontecendo é, enquanto se avança as pautas políticas, enquanto o governo da esquerda erra, alguns atores vão dialogando. É a teoria do si. Mas nós, que entendemos o que é melhor para o país, a gente tem esperança. Esperança é a última que morre. A primeira-dama, Michele, ela tem uma liderança, uma inteligência, ela tem realmente, ela agrega muitos valores que a gente precisa. Mas eu digo assim, Emílio, não vejo, que bom que eu não vejo nenhum oportunista que possa vir a convencer o que o presidente Bolsonaro construiu. Nós queremos o presidente Bolsonaro, sabemos da dificuldade que é vencer o sistema. Ele é um cara que tem um dos atributos, para mim, na política, mais importante, que é coragem. Ele tem coragem. É um cara que vai lá, ele coloca, ele já falou, já desafiou, me coloca na frente da Globo, sem nenhuma edição, que eu falo sobre tudo, sobre joia, sobre baleia. Sabe? Então é isso, é tanta sacanagem que estão fazendo com ele. Pô, o cara botar um oficial de justiça, um cara numa CTI. Exato. Pô, isso aí não existe, cara. É só contra ele que fazem isso. Mas você sabe que o mundo tá assim agora, né? Quem aparece que o sistema não quer, eles deixam inelegível. Aqui na França, na Hungria, toda na Venezuela. Bom, mas eu queria a sua leitura, assim, como que tá esse jogo dos 513? Quantos dá para contar? Quantos estão na maré e quantos são governo? Samir, tua colocação é perfeita. Olha. Nós temos hoje... Mas foi boa mesmo. É a primeira vez, mas é a única coisa que eu vou falar. Mas assim, ó, a gente tem hoje uma oposição que, vamos lá, trabalha ali com seus 130, 140 deputados. Aqueles aguerridos, os anti-PT, que nem o Emílio falou, vamos botar ali 60, 70. É pouco, né? Certo? Mas 130 que a gente pode trabalhar pautas de forma mais tranquila. A esquerda tem 80, 90. E o centrão, muito bem, eu faço uma analogia de uma gosma que vai para um lado, vai para o outro, conforme os seus interesses. O centrão bate ali seus 300. Então a tendência é abandonarem o PT. Porque o PT não tem o que vender, né? O problema desse governo aí do Lula 3, que eles chamam, né, Lula 3, o que ele vai vender?
O que ele vai chegar... Tá tentando achar uma pauta, ele tá tentando agora achar com segurança pública. Isso, eu vi que agora... A vida inteira, porque a vida inteira, isso é uma coisa que todo mundo sabe. A esquerda, ela ama o bandido e ela maltrata a vítima. Sim. A vida inteira foi assim. E o policial malvadão. Eles são muito gentis. Aqui você vê, na Jovem Pan tem os caras de canhoteira aqui. Eles são gentis com os bandidos e são cruéis com as vítimas. Exato. Entendeu? Então sempre foi assim. Esse INSS é um rombo tão grande que envolve realmente os aposentados que a narrativa da justiça social deles acabou. A moral que eles tinham... Né? Eu ajudo os Mexeu pobres. no vespeiro, né? Essa é a pauta do PT. Tá né? roubando de pobre. Então, mas é a pauta de aposentado. O que o PT faz? Defender pobres, não é isso? Sim. Essa é a pauta dele. Na teoria. Agora, na teoria. Aí você vê um escândalo desse, ninguém quer mexer. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Pois é, pessoal, é como o deputado aí falou, esse escândalo do INSS não é novidade para ninguém. Não é novidade por quê? Porque quem votou no presidente que aí está, votou com a consciência de que ele já, lá atrás, ele já roubou o Brasil. Não é à toa aquele escândalo do Petrolão, do Mensalão e agora está o escândalo aí do INSS, que não seria e não é novidade para ninguém. Por quê? Porque não foi à toa que esse ex-presidente lá atrás foi preso. Não foi à toa. Ah, não, ele é o inocente. Os juízes do Supremo Tribunal Federal se equivocaram, soltaram ele. Ninguém inocentou ele. Simplesmente uma manobra de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, viu que o Sérgio Moro não era competente, aí disseram que ele era imparcial, que a Lava Jato não agiu de forma correta. E aí eu pergunto, e todo o dinheiro que foi devolvido por aqueles que delataram no tempo da Lava Jato, foi à toa? Não, muitos confessaram que de fato roubaram, muitos confessaram que desviaram. O Sérgio Cabral e aquela turma toda disseu. Então, o Lula, que está aí na presidência da República, não é inocente não. E é interessante que uma fala do Lula, no pronunciamento que ele fez um dia antes do Dia do Trabalhador, ele disse: nós estamos investigando e nós vamos pegar os culpados, porque isso começou desde 2019, ou seja, ele já querendo colocar a culpa no Bolsonaro. Ele está querendo se isentar, mas parece que ele se esqueceu que esses 2 anos e meio de governo é dele. É o presidente, aliás, é o ministro dele que está tomando a frente dessa pasta dos INSS. Então, quer dizer que ele é inocente agora? Que ele não sabe de nada? Agora ele está dando uma de besta. Agora ele é o inocente. Nada. Não é à toa que nenhum dos deputados do PT, nem da esquerda, PSOL, PT, quis assinar essa questão da assinatura ali para investigar. Nenhum. Se o Bolsonaro fosse culpado e de fato ele tivesse culpa, os do PT e os da esquerda deveriam ser os primeiros a assinar esse pedido dessa CPI. Mas nenhum deles querem assinar. Por que não querem assinar? Porque alguma coisa tem. Se não tivesse o que temer, seriam os primeiros a dizer: vamos investigar e vamos achar os culpados e vamos provar que isso foi no tempo de Bolsonaro e que ele é o culpado. Mais uma, vai incriminar o Bolsonaro. Mas não, ele sabe que isso vai manchar o PT mais do que já está manchado. E isso vai ser levado para 2026, para as eleições.
Isso aqui vai ser um dos escândalos que já tá sujo. O partido já tá sujo, o PT já tá sujo. E com mais uma dessa para colocar na conta, pronto. Aí é que vai desmoronar tudo mesmo. Mas eu quero é que o PT, o Lula, eles percam mesmo as próximas eleições de 2026. O Zucco aí ele falou sobre a questão de Bolsonaro voltar, porque de fato ele é o captador de votos, ele é a maior liderança da direita no Brasil, isso aí não é novidade para ninguém. Mas do jeito que as coisas estão andando, e sabemos, se continuar do jeito que está, com essa imparcialidade lá do Supremo Tribunal Federal, ele não vai conseguir os direitos políticos e também não vai conseguir disputar a presidência da República. Então ele tem que, eu acho, na minha opinião, que a partir de janeiro já é para ele colocar uma pessoa para suceder ele, o Bolsonaro, seja lá quem for. Tem bons nomes aí, tem o Ratinho Júnior, tem o Zema, tem o Caiado. Então eu acho que não é tempo de estar perdendo tempo. Quanto mais tempo se perde, menos tempo tem para se organizar para ser uma oposição e disputar a presidência de 2026. Então queria trazer essa entrevista interessante com o deputado Zucco, que é um bom deputado, é um grande opositor, ele é o líder, né, da oposição lá na Câmara dos Deputados, está fazendo um bom trabalho e tomara que essa investigação dessa CPI vá para frente e prenda pelo menos alguém, porque senão vai ser mais uma CPI e mais uma perda de tempo, né? Infelizmente o Lula, tenho certeza que ele vai liberar verbas para comprar os deputados, porque infelizmente essa é a triste realidade aqui do Brasil. Mas tomara que os deputados não se vendam, investigue e quem roubou devolva centavo por centavo daquilo que não lhe pertence, mas que pertence aos brasileiros aposentados. Então, gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.